Glória a Deus. Amém, igreja? É sempre um privilégio a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, amém? Eu confesso que meu coração está explodindo de alegria, sabe? E Replis significa a resposta. A resposta. E eu acredito sim naquilo que o pastor Eduardo acabou de falar para nós. Há uma resposta para ser dada à cidade e há uma resposta a um clamor. Tem uma curiosidade muito bacana que eu queria muito compartilhar com vocês. Há uns 3 meses atrás, um grupo de jovens na nossa igreja, não muito, poucos jovens, dentro de uma conexão jovem, levantaram um clamor. Eles decidiram começar a jejuar e orar em função de uma rede de jovens. E eles colocaram um prazo com o Senhor. Eles foram muito ousados, sabe? Eles colocaram um prazo, uma data. 3 meses, Deus, nós vamos orar e nós queremos que o Senhor nos dê uma resposta. Eu confesso que eu e minha esposa, nós escutamos e nós nos emocionamos, né, Daiane? Falamos, Deus, está nascendo algo. E exatamente com 3 meses, o Senhor começou a trazer grandes respostas no nosso meio. Um certo dia chegou à nossa porta o pastor Lucas e a pastora Gabi. E eles vieram dentro de um contexto tão extraordinário em Deus que é impossível não perceber que Deus está nesse negócio. Quero começar esse momento glorificando a Deus e falando para você que houve um clamor. As respostas estão começando a chegar e acredite, Deus agora vai exigir dos jovens que eles possam agora inclinar o ouvido, porque quando as respostas começarem, vocês vão ter que ficar muito atentos. Eu falo para todos os jovens que estão presentes e a igreja, vocês vão entender que a igreja, ela é uma igreja jovem. Quem é jovem comigo aqui? Tem algum velho aqui? Não tem, só tem jovem, até porque a igreja tem que ser sem ruga, sem mácula, igreja gloriosa, e assim que Paulo define a igreja, uma igreja viva e jovem, amém? Então os jovens começaram com esse clamor. Eu queria muito compartilhar a palavra nessa noite, nesse espírito de que o Senhor está fazendo tudo, e se Ele está fazendo, o mais incrível de tudo é que eu e a minha esposa Daiane podemos ficar em paz com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu olho para minhas habilidades, quando eu olho para minha capacidade de liderar jovem, eu falo, Deus, e aí, e agora, como vai ser? E Ele fala, senta e veja, sabe, senta e veja. Eu tô com o meu coração explodindo, sabe por quê? O pastor Eduardo e eu já vimos em Deus o que o Senhor vai fazer no meio da nossa igreja. Está vendo esses bancos que estão vazios perto de você? Dá uma olhadinha nele. Esses bancos já têm nome, já tem endereço de uma família. Vai acontecer um grande mover no nosso meio. E acredite, vocês jovens, é o que faltavam para isso começar. Deus nos mostrou como vai ser, e é lindo. Como Ele já nos mostrou e já deu as medidas para isso tudo, sabe o que nós vamos fazer? Descansar no Senhor e deixar o suor pingar. Porque, pastor, já está resolvido isso lá atrás, nós já falamos, minha família e eu, e essa igreja, eu creio que está conosco nisso. Nós vamos nos desgastar para poder acessar o reino de Deus. A igreja está comigo nisso? Então assim, acredite, para os jovens serem acolhidos nesse lugar, é necessário nós termos uma rede de adultos muito forte também, e jovial, capaz de financiar, cobrir, orar e guardar esses jovens, amém? Eu acredito muito que houve um clamor e está havendo uma resposta, mas para nós podermos alçar voos nessa rede de jovem poderosa, eu acredito que nós temos que ser sim aparelhados pelo Senhor. Eu acredito muito que nós precisamos alcançar a plenitude em Deus para nesse momento a gente começar a fluir em Deus e termos uma rede de jovens consolidada e fortalecida pelo Senhor dentro da nossa comunidade. Há uns anos atrás eu me afastei de Goiânia e fiquei mais ou menos uns 5 anos afastado trabalhando em empresas de São Paulo. E eu gostava muito de voar num aviãozinho da Passamedo, Passaredo, quem conhece aqui? Falavam Passamedo, mas troquei aqui, tá? Chama-se Passaredo. Por quê? São aviões menores, é um bimotor, eles voam a mais ou menos 5.000 metros, então eles vão mais devagar. Eles fazem um barulhão, porque precisa de um tracionamento por hélice.
Mas existe, né, um tipo de avião que é muito mais poderoso. Eles voam a não sei quantos mil metros, 30 mil metros. E eu não gostava deles porque quando ia pousar, meu ouvido começava a doer. Mas por que eu estou contando isso para você? Você vai entender. Eu voava nesse avião porque ele era muito mais simples a mecânica e voava baixo e produzia menos efeitos em mim. Mas quando eu voava naquele avião alto, meu Deus, ele era muito mais veloz, muito mais forte, ele ia muito mais longe. Mas isso tudo era possível porque aquele avião era construído com uma outra fuselagem. Era um outro nível de motor, um outro nível de turbina. Era um novo nível de tecnologia para poder voar muito alto. Por que eu estou falando isso para você? Só para você entender que o Senhor agora vai nos aparelhar enquanto igreja. Quando eu falo aparelhar nós como igreja, eu quero falar para você que o Senhor vai nos aparelhar para nós aparelharmos os nossos jovens. Nós seremos esse instrumento para sermos aqueles que colocarão a verdadeira turbina, a melhor fuselagem para esse avião que é a nossa rede de jovens voar e voar muito alto. Amém? A igreja está comigo nisso? Então, se nós precisamos acessar em Deus esse trilho para alcançar uma plenitude em Deus. Para a gente conseguir alçar esse voo alto e poderoso, a gente precisa no Senhor acessar algo que nos torne pleno em Deus, para que as coisas possam fluir. Por isso no começo eu falei para vocês, apesar de mim e da pastora Daiane, nós vamos voar enquanto rede. Apesar da pastora Gabi e do pastor Lucas, nós vamos fluir, porque não depende de nós, depende do que o Senhor vai fazer. E o que depende de nós é a disposição. Eis-nos aqui, use a nós, para que Deus possa colocar uma tenaz de fogo na nossa língua, ungir as nossas mãos para que a gente possa voar. Então essa noite eu queria compartilhar isso com vocês, o trilho para a plenitude de Deus. Fala assim: eu quero ser pleno em Deus. Por que ser pleno em Deus? Porque se você não tiver completo em Deus, muito provavelmente a gente não vai conseguir cumprir o propósito. Então tem algumas características que são fundamentais para nós acessarmos isso em Deus. Tem um texto da palavra do Senhor que está no livro de João 10:10 que fala o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o próprio Deus, Ele não nos permite andar com 50%. Ele não nos permite andar de forma natural ou mediana, e mediana aponta para mediocridade. Não, o Senhor nos coloca numa situação em que nós vamos andar plenos, debaixo de uma grande excelência no Senhor. De manhã nós tivemos aqui o pregador, esqueci o nome dele, Sidney. Ele falou uma coisa interessante. Ele começou assim: uau, vocês só têm 2 anos como igreja? Vocês concordam que nós somos um milagre do céu? Normalmente uma igreja, para chegar em 2 anos com tudo que o Senhor nos entregou, há uma rede de jovem muito forte. A maioria dos ministérios são assim. Então eu posso falar para você que nós andamos na contramão? Nós andamos na contramão, para a honra e glória do Senhor. Deus tem nos trago até aqui e feito-nos voar, de forma que na próxima fase, nesse novo momento, nesse momento em que os Repleys vão começar a avançar dentro dessa igreja, eu acredito que o Senhor vai nos transformar em milhares. Em milhares. Mas isso tem a ver com número apenas? Deixa eu falar. Não despreze o número, porque Satanás ele não despreza. Ele é ávido por recrutar almas, e nós estamos agora no meio de um feriado que nada mais é do que um recrutamento do inferno. E nós estamos aqui com essa resposta, uma resposta para que nós possamos ser esse povo que vai transformar essa cidade. Então, impossível não sermos numerosos, amém? Então vamos lá, o que nós precisamos acessar para sermos plenos em Deus? Primeira coisa que eu queria muito que você entendesse: nós precisamos entender como nós somos configurados para a gente poder reconfigurar. Nós somos compostos de alma, corpo e espírito, e isso está resolvido, não está? Então nós precisamos sim, primeiro, pedir para que o Senhor nos reconfigure, nos faça entender que o nosso corpo precisa sim ser tratado pelo Senhor. Apesar de que nós sabemos que o corpo já está caído, ele vai ficar aqui na terra, está resolvido, nós não vamos usar ele mais, ele já foi caído com o pecado, então o corpo vai ser desprezado. Nós vamos receber do Senhor um corpo glorificado, para a honra e glória dele. Mas mesmo assim aqui na terra nós precisamos desfrutar de saúde, amém? Nós precisamos
sermos tratados no nosso corpo contra impulsos como vícios, drogas e tudo mais. Precisamos dessa reconfiguração do céu. A nossa alma precisa também ser tratado, o nosso espírito precisa ser tratado para que a gente possa acessar essa plenitude em Deus. Eu tive uma experiência tão bacana com a minha esposa lá atrás. Eu não sei se eu já compartilhei com a igreja, eu acredito que alguns aqui já escutaram umas 20 vezes eu falar isso, mas foi uma experiência tão extraordinária em Deus, que eu quero compartilhar com você. Sabe, nos primeiros passos que eu dei experimentando dessa plenitude em Deus, que eu ainda estou alcançando, vamos combinar que Deus não tem fim, amém? Ele é um Deus infinito, então nós vamos sempre procurar alcançar essa plenitude em Deus. Nessa caminhada lá atrás, Daiane e eu, nós estávamos em casa, e com muita fome e sede, nós estávamos indo para uma célula, e de repente a Giovana começou a queimar de febre, minha filhota, a GG, começou a queimar de febre em casa, e nós rapidamente já ligamos para a líder, falando para ela, olha, nós não vamos porque a Giovana está doente, e ela morava bem de frente lá em casa. Ela mais que rapidamente saiu da casa dela e entrou lá em casa, e ela desse tamaninho, mas era uma brabeza, né, Daiane? Meu Deus, onde ela estiver aí, Edna, se ela estiver nos escutando aí, que o Senhor possa abençoá-la. Ela entrou muito lá em casa com o pezinho e falou assim, como assim? Vocês não vão estar conosco lá no nosso encontro? Eu falei, não, a Giovana está muito doente, está passando muito mal, e nós vamos levar ela no hospital. Ela falou, vocês têm um remédio em casa e vocês não usam esse remédio? E eu falei, olha, que remédio? Eu olhei para um lado para o outro, não vi nada, né, que pudesse. A Daiane, super cuidadosa, já havia me medicado de todas as formas. E o que ela fez foi, pai, você tem um remédio, está aí com você. E eu, tá, e aí, que remédio é esse? Ele falou, põe a mão na cabeça da sua filha e ora. Põe a mão na cabeça da sua filha e ora, agora, onde vocês estão aí. Eu já estava com ela no Brasil, toda empacotada. Eu e a Daiane, marinheiros de primeira viagem, ela com febre, mas ela estava toda empacotada. Me falaram depois que isso prejudica mais ainda a febre, né? Mas enfim, tiramos ali todo o negocinho dela, eu coloquei a mão na cabeça dela e obedeci a direção daquela minha irmã que era mais madura. Eu, Tecnon, e ela, Ruio. E ela me orientou, falou, coloca a mão na cabeça dela, isso, agora repete comigo, fala comigo, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo a febre que está sobre a sua filha, a minha filha. Nesse momento, em nome de Jesus, eu ganhei gosto, pastor, eu ganhei uma coragem, fiquei grandão. E aí eu já continuei a oração, continuei ministrando. Quando ela começou a suar, a Dani lembra, né? Aí a Dani entrou junto comigo, já pôs a mão também, e começamos a ministrar. E naquele momento a Giovana suou, igual fala aqui em Goiás, né? Suou igual tampa de marmita. Mas ela suava, a febre saiu imediatamente dela, e ali nós começamos a glorificar o nome do Senhor Jesus. E ali eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com você. Nós precisamos ser reconfigurados. Só que a reconfiguração, ela vem através do irmão mais maduro. Eu falo aqui com a igreja de adultos, os jovens estão chegando. Os jovens em idade estão chegando. E nós vamos precisar que você tenha essa autoridade para, como irmãos mais velhos, nós orientarmos eles a acessar essa plenitude. Quem aqui está caminhando na direção da plenitude do Senhor? Sabe, domingo após domingo, treinamentos após treinamentos, o Senhor tem nos treinado para algo. E acredite, você está sendo treinado para você treinar. Você não está sendo treinado, edificado em Cristo para ficar gordão espiritualmente falando. Não, o Senhor está te treinando para você preparar outros. Sabe, você não vai nem precisar usar palavras, só você adulto de estar aqui posicionado, sabe? Servindo a casa do Senhor, você será um modelo para essa juventude. Acredite que eu estou falando. Então assim, começa com essa reconfiguração. Mas vamos lá, o que eu posso fazer para poder acessar em Deus esse trilho da plenitude em Deus? Primeiro, busca um relacionamento pessoal com Deus, sabe? Isso eu falo para a igreja, isso eu falo para os jovens que aqui estão. Busque ter um relacionamento com Deus. Eu não estou falando apenas de você conhecer o Deus, estou falando de você provar e ver. Provar de Deus. O Senhor Jesus nos incentiva, sabe o quê? A comer da carne dele e beber do sangue dele. Essa ilustração, essa alegoria, ela não é literal, mas ela é uma imposição para que você possa ter um relacionamento com ele, desfrutar de Cristo, comer dele. Sabe, eu estava lendo a palavra, e quando eu falo de relacionamento, eu gosto muito de lembrar
de uma passagem em que Cristo já havia ressuscitado e ainda estava no nosso meio, que é a história do caminho de Emaús. Está lá em Lucas 24:13. Consegue projetar? Lucas 24:13. Eu quero ler com a igreja esse pedacinho, porque eu acho ele muito poderoso, muito poderoso. Lucas 24:13. Conseguiu? Olha lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Passa para a próxima, por favor. 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Continua. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como quem impedidos de o reconhecer. Para aqui, segura aí. Os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer como Cristo. Por quê? Vamos continuar? Próximo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Para o próximo. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Próximo. Ele lhe perguntou: quais? Explicando o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Entenderam quem que era Cristo? Você percebe que esses que estavam no caminho de Emaús, discípulos de Jesus, eles entendiam quem era Jesus? Mas onde estava a falha deles? Próximo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Próximo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eu vou fazer um ponto aqui. Nós esperávamos que ele seria aquele que iria redimir Israel. Até aqui está tudo ok? Deixa eu falar para você, tem algo aí que está errado. Tem algo errado que não está certo, né? E você sabe o que é? O primeiro passo para você ter um relacionamento com o Senhor, apontando para você ter a plenitude dele, é você desejar plenamente se relacionar com Ele. Qual que era a motivação do coração desses que andavam com Ele? Que Jesus seria aquele que libertaria Israel. Ponto. Isso é positivo? Claro que é positivo, mas esse é o objetivo principal? Deixa eu falar logo para você, o principal objetivo é você se relacionar com Cristo. Independente se seria ou não seria, relaciona com Ele. Ele vai libertar Israel, não tem a menor dúvida. Ele vai fazer. O detalhe é, quando a gente relaciona com o Senhor, a gente precisa ter esse cuidado de relacionar com Ele e não com aquele que faz para nós, sabe? Eu sei que muitos de nós temos demanda. Eu espero que o Senhor Jesus seja aquele que vá fazer a rede de jovens crescer. Não, esse não é o foco principal. O foco principal é apenas nós nos relacionarmos com Ele. E Ele já vai fazer. Acredite, Ele já vai fazer. Então assim, qual que é o erro desses discípulos no caminho de Emaús? O primeiro dele é: a motivação estava errada. A motivação é Cristo. O que Ele vai fazer já está certo, líquido e certo. Agora eles, com o coração, esperavam que Jesus era aquele que iria fazer, que iria tocar Israel. Então o primeiro erro, ou primeiro ponto que você precisa chamar a atenção para você ter uma experiência de relacionamento com o Senhor: olha para Ele. Tão somente olha para Ele. Não para aquilo somente que Ele vai proporcionar, porque acredite, Ele tem prazer em entregar algo para você. Ele tem prazer de transformar as nossas vidas. Mas se você quer ter um relacionamento, entra num relacionamento com Ele pelo simples prazer de andar com o Senhor. Meu Deus, sabe? Eu me recordo que Daiane e eu amo lembrar, porque nós passamos tantos maus bocados, né, meu bem? E assim, de manhã eu escutei que o Senhor nos faz crescer pela dor. Eu tenho minhas ressalvas quanto a essa frase, mas ela tem um peso tão poderoso, porque foi assim comigo e minha esposa. Foi assim comigo e meus filhos. Nós estamos em família dentro de um momento em que nós estamos sendo alargados pelo Senhor. Acredite, alargados. E é tão gostoso ver o Senhor fazendo o extraordinário do que está atrás do problema. Sabe, eu sei que você... Tem alguém aqui que não tem problema? Que possa vir aqui orar por mim? Eu acho que todos nós temos um nível de problema, não temos? Deixa eu te falar.
todo problema, ele é matéria-prima de um milagre. Todo problema é matéria-prima de um milagre. Então acredite, se Paulo fala, alegre-se nas tribulações, é porque existe propósito nela. Eu não quero que você seja aquele que busca problemas para poder experimentar. Não, essa é a palavra, não é isso. Vai por mim, que o Senhor nos chama para entrar no descanso dele. O detalhe é que tudo o que acontece com você, acredite, cooperam para o seu bem. Amém? Então, assim, lembrando que nós já passamos algumas vezes, eu me recordo que das lutas que nós passamos, principalmente financeira, que eu acho que é só nós passamos, tem ninguém com luta financeira que não tem? Nós passamos, e a nossa foi incrível. E eu me recordo que nós fazíamos uns propósitos, nós subíamos no monte. Alguém aqui é de subir no monte, não? Pois é, 3 sexta-feiras no monte, né? 7 sexta-feiras no monte. Meu bem, nós fazíamos quanto? 25 sexta-feiras. Teve um que nós fizemos quando, eu não me recordo, acho que era quando ia tomar o nosso carro há 25 anos atrás. Nós fizemos um de 25 sexta-feira. Aí depois a gente falou assim, perdemos a conta. Aí nós vimos toda sexta-feira. Aí aprendemos o caminho. E eu me recordo que nesse caminhar de buscar intimidade com o Senhor, parece que religiosamente o monte existia algo, mas não. A disposição do nosso coração de buscar o Senhor, já na disposição de sair de casa, nós já começávamos a ter uma experiência com Deus. A gente já começava a sentir o Senhor movendo em nós. Quando nós chegávamos lá em cima, não era um monte físico, não era apenas um monte, era porque nós chegávamos lá, nós já estávamos incendiados. Então aquela geografia do monte era um mero detalhe. Então ali a coisa já acontecia. E eu me recordo uma vez que a Daiane, ela com o coração cheio de justiça própria, né, meu bem? E ela está concordando comigo ali. E ela questionava muito o Senhor, muito. E eu me recordo que nessa busca para a gente buscar essa plenitude em Deus, que o Senhor pudesse fazer algo na nossa vida, saiu de dentro do mar. Quem conhece aqui o Monte Mendanha? Hoje mudou tudo, nem pode, né, pastor? Não pode subir lá mais, que pena. Agora tem uns condomínios lá dentro. Quem quiser subir no monte é só ir na casa do Kleber que mora lá no Mendanha. Agora é um condomínio lá. Mas enfim, nós subimos, aí tinha uma mata. Eu lembro que a Daiane, ela estava subindo e chorando. De repente sai da mata uma pessoa bem moreninha, né? Bem moreninha mesmo, e com a veste muito branca. E ela sai do nada, e quando ela chega eu já me armo todinho. Fala, que é isso aí? E ela já começa a entregar o recado para a Daiane. E ela começa a falar tudo, né? Meu Deus, eu tenho que me segurar aqui. Quando eu lembro dessas cenas que o Senhor fez, eu de fato me emociono. Mas ele começou a falar na vida dela. E começou a falar de tudo que ela havia passado para trazer validade. Eu sou Deus que falo. Então ele validou falando o que ela estava passando. Depois, o mais importante, ele começou a falar o que ia acontecer. Começou a mostrar para ela tudo que estava diante dela. E o que estava diante de mim, porque estava falando do nosso casamento. E nós nos alegramos porque o Senhor falou conosco. Mas que imediatamente, de repente, quando nós olhamos, cadê a pessoa? Sumiu. Ela desapareceu, sabe? Foi uma cena extraordinária. Sim, o maravilhoso de Deus aconteceu na nossa vida. Mas nós não precisamos disso para ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Toda a revelação que você precisa já está na palavra. Mas acredite, Deus nos dá esses mimos. Quem estava aqui na igreja em alguns cultos meses atrás, o Senhor trazia pessoas aqui e falava ao nosso coração, liberando palavras. Mas nós não nos movemos somente por isso, porque há uma palavra já revelada no Logos, que é a palavra escrita. Há uma revelação que é o rema do Senhor na palavra escrita. Amém, irmãos? Entende o que eu estou falando? Então, se a primeira experiência daqueles discípulos que estavam no caminho para Emaús eles estavam com a motivação errada no coração. A motivação é Cristo e tão somente Cristo. Mas teve um segundo equívoco dele que está lá no verso 27. Projeta lá, por favor. Jesus, ele se revela a nós. É o que eu estou falando para você. Ele se revela a nós. E na hora dele se revelar, ei, discípulos, eu sou Jesus. Ele não fez isso. Aonde que nós encontramos Cristo? Consegue projetar o 27, por favor? Lucas 24, 27, se for possível. Deixa aberto aqui que é mais rápido. Deu? Olha lá. E começaram por... e
Volta anterior, o 26, só para entender o contexto. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Continua. Agora aqui, Jesus começou a se revelar para ele. E como Jesus começou a se revelar para aqueles discípulos no caminho de Emaús? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Peraí, você entendeu como que Jesus se revelou? Você entendeu? Que Jesus se revelava através da própria palavra. Ele não precisou falar assim, eu sou Jesus. Não. Aonde nós encontramos Jesus para se relacionar com Ele? Na palavra. Não tem como nós fundamentarmos em Deus se nós não tivermos o fundamento que é a palavra dele muito claro. O próprio Cristo, falando de relacionamento, falou: não, vocês querem me conhecer? Vocês querem perceber que eu sou Cristo e eu estou caminhando com vocês no caminho de Emaús? Ele se revela através da palavra. Mas tem um terceiro ponto que eu achei incrível, que é o verso 30. Projeta lá, por favor, verso 30. É quando de fato Jesus se revela. Mas tem um momento incrível, que é quando os discípulos, eles percebem quem é Jesus. Quando os olhos deles são abertos, que é lá no verso 30. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partidos, lhe deu. 31. Então se lhes abriram meu Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele, porque já havia sido revelado. Sabe aonde que eu vi na palavra do Senhor que os olhos também foram abertos? Quando Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Os olhos também foram abertos, só que o alimento não era adequado. Quando eles comeram de um alimento que não era adequado, os olhos lhe abriram e eles tiveram a revelação da carne. Mas quando, olhando para as Escrituras, e o pão foi partido, os olhos foram abertos e eles tiveram a experiência de conhecer a Cristo. Então assim, quando o pão é partido, nossos olhos são abertos. Quando o corpo de Cristo é partido, nossos olhos são abertos. Então, aonde que está a lição desse terceiro ponto? Coma a comida certa. Fala assim: eu vou comer da comida certa. Eu vou comer da comida certa. O pão que foi partido é o corpo de Cristo. Então é dessa comida que eu vou comer. Eu não abro mão de comer. Então quando fala de relacionamento, que é o primeiro ponto para a gente subir nessa escalada da plenitude em Deus, do relacionamento com o Senhor, entenda: coma da comida correta. Não abra mão, não queira comer como Adão e Eva do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, eu não quero entender as lógicas desse mundo. Eu não quero entender o que esse mundo tem para ensinar. Ok, eu quero entender o que o Senhor tem para nós a nível de rema, revelação da palavra. E se você quer ter relacionamento com o Senhor, primeiro, deixe Ele se revelar na sua vida através da palavra. Depois que Ele se revelar a você, coma do pão, coma dele. Você vai ter uma experiência de ter os olhos abertos. Aí sim, o seu relacionamento com Ele vai ser transformado. Quando eu olho para jovens e vejo que eles precisam desfrutar de um relacionamento com Deus, eu acredito que nós, como igreja, somos aqueles que apresentamos essa palavra revelada para eles. Amém? Por isso que jovem não pode ter tempo não. Você tem que envolver eles e envolver eles com palavra. Os jovens que estão aqui presentes, entendam, é realmente o momento de vocês serem envolvidos com palavra. Por isso que Jesus, quando escolheu os 12, e alguns estudiosos afirmam isso, que a turma que estava com Jesus, os 12, eram todos jovens, com exceção de Pedro, mas todos eram jovens, um pouco mais de 17 anos de idade. Ou seja, quando Jesus deixou o legado para eles, eles tinham entre 21 e 22 anos, eram jovens que impactaram o planeta Terra. Entende o que eu estou falando? Então, primeira escalada para nós termos experiência com Deus é você se relacionar com Ele, experimentando da comida certa, experimentando e vendo Ele nas Escrituras, e que o seu coração tenha a motivação certa de desejar Ele. Então tudo aponta para Cristo, amém? Tudo aponta para Ele. Segundo, para nós termos plenitude em Deus, é nós vivermos em
santidade. É imprescindível nós andarmos em Cristo e não falarmos de santidade. Santidade nada mais é do que você ser separado pelo Senhor para um propósito. É você desfrutar de santidade. Sabe qual que é a melhor coisa da santidade? É que não depende de você. Parece loucura do Evangelho. Mas quando a gente fala de santidade, a impressão que tem é que eu preciso, com as minhas próprias forças, começar a me negar, a esforçar, e eu não cometer pecado e tudo mais. Sabe o que você vai encontrar fazendo só esse exercício? Somente esse exercício, no máximo que você vai conseguir, é ser uma pessoa politicamente correta. Ser uma pessoa bonitinha de ver. Mas a verdadeira transformação e a verdadeira santidade vem quando você olha para Cristo e Ele te transforma. Olha para Cristo e Ele te transforma. Sabe? Isso é a verdadeira santidade. Tem um exemplo na minha família que eu amo. Eu amo. Sabe? Tinha duas pessoas na minha família que meio que andavam juntos, ambos alcoólatras. E eu me recordo que um era o meu avô e o outro era o meu tio. O meu avô, ele não teve uma experiência com Deus, mas ambos tomavam remédio para deixar a bebida. Davam remédio na comida ali para poder largar a bebida e colocavam escondido. Não produziu efeito em nenhum dos dois. Os dois continuaram alcoólatras. Meu avô passou a vida inteira tentando se livrar da bebida, mas ele não queria ter uma experiência legítima com Deus. Enfim, ele foi levado com um coma alcoólico. Uma vez eu cheguei na casa do meu pai e essa imagem eu carrego comigo. Era 9 horas da manhã, eu fui buscar um equipamento na casa do meu pai e ouvi um barulho de um quarto. E quando eu cheguei lá naquele quarto, era meu avô, que já estava dando seus últimos suspiros. Ele tinha cirrose hepática e eu pus ele no braço, região do Novo Mundo. Andei com ele quase 1 quilômetro no braço, procurando alguém que me ajudasse. Até que parou, o segundo ou terceiro carro, me recordo, e topou levar ele lá no Hospital das Clínicas. E quando eu cheguei com meu avô no Hospital das Clínicas, eu cheguei, bati o pé na porta, tirei ele dentro do táxi. Que eu bati o pé na porta, entrei com ele, o médico, calma, e ele veio, tentou me ajudar ali, colocou ele num lugar que eu não me recordo qual que é o nome daquilo lá, e ele colocou a mão nele assim, e colocou assim, não, você me desculpa, mas não adianta, você já trouxe ele em óbito. Não posso receber ele aqui. Você vai ter que ir para o IML. Aí organizaram tudo e eu levei meu avô para o IML. E essa é uma cena que eu carrego. Essa é uma cena natural, mas a cena espiritual é como eu queria que ele tivesse tido uma experiência com Deus. Só que tinha uma outra pessoa que andava com ele de vez em quando. E eles bebiam junto. Só que essa outra pessoa, em um dado momento, ele teve uma experiência com Deus. E Deus transformou a vida dele, não foi remédio, foi muito genuíno o que Deus fez. A cena do próximo capítulo na vida desse meu tio foi que ele teve uma família transformada. Deus deu para ele uma mulher para cuidar dele. E assim, hoje, ele pode, inclusive, ser uma autoridade espiritual na vida do filho dele. Eu estou falando do tio Damaso. Foi assim ou não foi? Ele teve uma experiência com Deus. Foi isso que fez ele abandonar a bebida. A experiência que ele teve com Deus tirou dele. Deixa eu falar uma coisa para você que eu queria muito que você saísse daqui com isso. A santidade, caminhar em santidade, não é só você decidir mentalmente, mas é você entender que você é incapaz de qualquer coisa e que em Cristo você pode todas as coisas. É você chamar o Senhor para perto de você e falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Lá em 1 Pedro 1,16 fala assim: ó, sejam santos porque eu sou santo. Isso Jesus falando, sede santos porque eu sou santo. E o que o Senhor faz é fazer por nós. Não é que Ele está sendo imperativo, ó, seja santo porque eu, Jesus, sou santo. Como que você não consegue ser santo? Não, Jesus está falando assim: olha, eu faço por você. O que você não consegue, eu faço por você. Eu sei que para jovens, quando fala de santidade, tem tanta coisa que nos tira do foco da santidade. Sabe, eu sei que psicologia tem um peso, mas eu vou falar uma coisa para você, jovem. Para você desfrutar de santidade, você precisa ter uma experiência com o Senhor. Na minha juventude, eu conto isso para poucas pessoas. Eu me recordo que com alguns primos, eu tive pouca experiência no mundo, muito poucas experiências no mundo, mas uma especial me marcou. E foi o dia que eu experimentei que realmente, quando a gente decide santidade em Deus,
o Senhor, além de nos caminhar na direção da santidade, Ele promove proteção para guardar a sua santidade. E eu me recordo que em determinado momento, por algumas decepções, eu decidi por um espaço curto de tempo, e naquele momento eu percebi que eu estava estragado para o mundo, eu não prestava para o mundo, decidi enveredar para a bebida e para as drogas. Foi um espaço muito curto de tempo. E sentir no coração de compartilhar isso com a igreja é algo que eu não me orgulho, minha esposa sabe a história. E um dos momentos que marcou minha vida foi o dia que eu estava no meu carro, saí de uma festa, e dessa festa que eu estava lá meu irmão mais novo, por isso que eu falo que ele é milagre de Deus. Estavam alguns primos meus naquela festa lá, e algumas pessoas muito esquisitas, que aquilo lá já, na minha mente já não era para mim. Mas eu tinha bebido e tinha usado um negócio, eu nem sei o que era aquilo lá, na boa. Eu estava muito ruim, eu estava passando mal, fiquei com medo de passar vergonha. Eu achei que eu ia morrer. Oh Deus, eu achei que eu ia morrer. Peguei meu carro e desci em Jardim América, perto do Cepal, e meu carro só pegava no tranco. E eu parei esse Fuscão 72, oh sofrimento. Parei meu Fusca, passando mal demais, meu coração parece que ia sair da boca. Eu peguei naquele momento, eu fechei meu olho e falei: Deus, Pai, mais uma chance, faz de novo. Deus, se o Senhor fizer, eu nunca mais, Deus querido, eu afasto meus pés do Senhor. Existia uma profecia quando eu era pequeno que falava assim, era, meus irmãos advogados, sei lá falar, mas para mim falava assim, olha, pastor Massinho. Nunca fez sentido para mim, nem quero que faça, eu só decidi obedecer. E naquele momento eu falei: Deus, se o Senhor me tirar dessa, porque eu achei que eu ia morrer, se o Senhor me tirar dessa, Deus, a minha vida é do Senhor. E eu sei que eu dei o último fôlego, sabe quando você dá o último fôlego? E fechei o olho. Quando eu abri o olho, foi uma das grandes experiências minha com Deus. Eu estava muito bom. O segundo milagre daquela noite foi quando eu peguei a chave do meu Fusca 72 e bati na chave, ele pegou. Nem na porta do Flamboyant, quando eu fui buscar a Daiane, ele pegou, eu tive que empurrar. Alguém já viu alguém empurrando no estacionamento do Flamboyant o carro para ele pegar no tranco, Fernandão? Eu já fiz isso. Aí eu pedi para ela ficar na porta do Flamboyant, fica aqui que eu vou buscar o carro. O que é isso? Eu sou um gentleman. Você acha que eu vou deixar você andar até no estacionamento? Não, fica aqui. Eu vou lá te buscar. Eu buscava o carro, dava um tranco, deixava o carro na ladeira, né, e pegava ela. Mas esse dia do milagre, Deus, 2 da manhã, dei na chave, não sei como não fizeram alguma coisa, aquela baixada é perigosa, né? Enfim, o carro pegou e eu voltei lá para a festa com o objetivo de buscar meu irmão e meu primo. Quando eu cheguei lá, meu irmão estava do canto lá e não quis me obedecer, meu irmão mais novo. Dei-lhe os petelecos, mas ele não quis vir comigo. Mas o Fernando veio e eu vim com ele, né, para casa. Cheguei em casa, eu lembrei do propósito com o Senhor, eu estava muito bem. Falei: Deus, eu quero muito ter uma experiência com o Senhor, agora faça. O que eu vou fazer com isso tudo? Que eu estou estragado para o mundo. No domingo seguinte eu fui para a igreja presbiteriana. E lá foi desafiado para nós abrirmos uma congregação no Parque Ateneu. E eu tinha feito um propósito com Deus. Deus, eu decidi me separar para o Senhor. Então faz na minha vida. E nós começamos uma congregação. E eu me recordo que eu só queria experimentar do Senhor. 8 meses depois, a gente naquele trabalho no Parque Ateneu, Deus manda a minha esposa dentro da minha congregação e a gente se casa. 8 meses depois. Ela chega, nós namoramos 2 anos e nós casamos. Dentro daquela comunidade, o Senhor fez todos os arranjos para profissionalmente as coisas acontecerem na minha vida. Dentro da comunidade cristã, o Senhor fez todos os arranjos para que eu pudesse crescer em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, por que eu contei essa história para vocês? É porque viver em santidade não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer. Sabe o que eu acredito? Eu acredito num Jesus, num Deus que Ele está lá pronto para te levantar quando você cair. Nem você precisa levantar, porque Ele vai te levantar. Eu não estou incentivando você a levar uma vida de cai, levanta, porque se isso for uma prática na sua vida, a própria Bíblia fala que nem salvo você foi. Por quê? Aquele que decide ter uma experiência com Deus, ele não tem mais alegria no pecado, amém? Então esse é o Jesus que eu acredito, que Ele tira de nós a culpa e a acusação. Deixa eu falar algo para você, que eu acho que é muito importante você carregar consigo nessa noite. Muito importante. Eu sei que nós temos momentos em que nós vacilamos e nós caímos. Mas você precisa entender quem é Jesus no contexto da sua vida, para você saber como acessar com Ele.
Quando você cai, sabe qual é o primeiro sentimento que toma na sua vida e arranca de você a experiência da santidade? A culpa e a acusação. É ou não é verdade? Quando você está em pecado, a primeira coisa que você faz é o quê? Você se esconde. Você não quer ficar perto. Quando a pessoa está devendo para alguém, ela não se esconde. É assim, Adão e Eva, a primeira ação deles foi o quê? Se esconder. Eles decidiram se esconder. Por quê? Culpa e acusação. Mas deixa eu contar uma cena da palavra do Senhor, que eu quero que você carregue ela com você. O dia em que o filho pródigo decidiu sair e gastar toda a herança, e pensa comigo, quando o filho pede a herança em vida, ele está matando o pai, é ou não é verdade? Herança é algo que você recebe depois de uma sucessão. Depois que o pai morre, você recebe aquela herança. O camarada pediu herança em vida, olha que coisa mais desonrosa, e ele foi e gastou tudo. Só que chegou um determinado momento, ele lembrou do pai dele. E qual que era o conceito que ele tinha do pai dele? Peraí, o meu pai trata tão bem os servos dele, que eu tenho certeza que ele vai cuidar muito bem de mim também, como empregado e não como filho. Eu prefiro ser empregado do meu pai do que viver esse opróbrio que eu estou vivendo, essa história do filho pródigo. E quando ele chega indo para casa, quando ele chega a uma distância visual, alguns metros em que o pai poderia ver ele percebe que o pai já estava na porteira esperando ele. O pai já estava aguardando ele. Eu quero que você pegue essa cena e grave no seu coração, porque esse é o Deus nos esperando. Ele não, acredite, o Senhor, Ele espera você. Ele espera você, é desejo do coração dele ter você de volta e experimentar. Então quando você cai, acredite, essa é a cena de um pai esperando. E detalhe, quando ele vê o pai, ele corre ou é o pai que corre na direção dele? Quem corre na direção? É o filho ou é o pai? Acredite, Deus não tem prazer na sua culpa e na sua acusação, mas Ele tem prazer em te transformar. Acredite, esse é um evangelho que não é barato, ele é caro, custou sangue. O sangue de Jesus na cruz endossa esse evangelho que eu estou falando para você. Mas o coração do pai é correr na direção do filho. E quando você genuinamente se arrepender e for na direção do pai, ele vai renovar com você a aliança. Ele vai colocar um anel no seu dedo, que representa o renovo da aliança. Ele vai colocar novas roupas em você, que fala de um novo momento, novas sandálias em endireitar o caminho. Ele vai transformar a sua vida. Então, o que é importante para nós em caminhar em santidade? É que nós entendamos que o Senhor, Ele é aquele que vai cuidar para que você ande com Ele. Então a força é dele. Acredite, a força é dele, não diz respeito de você. Então tire de você esse peso de que eu preciso não pecar. Acredite, a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios. E se a força do pecado é a lei, é você falar. Tem uma dinâmica que eu achei muito legal, fizeram na minha empresa. Chegou lá um RH e ele fez a seguinte dinâmica. Olhou para todo mundo, olha para mim. Aí todo mundo olhou para ele, olha para mim. Aí todo mundo olhou. Ninguém olha para o ponto vermelho que está no quadro. Todo mundo olhou para o ponto vermelho que estava no quadro. E ela explicou o sentido. Deixa eu te falar. Nós somos tendencionados a algo. Não faça. Aquilo começa a latir, a gritar em nós. A força do pecado é a lei. É isso que produz em nós. Mas quando você está focado em Cristo, o relacionamento te transforma. Acredite, deixa eu falar algo para você. De formação, eu sou contador, eu tenho uma empresa contábil. Eu gasto 70% do meu tempo com as coisas do Senhor. O pastor Eduardo sabe disso. Eu gasto 30% com as coisas do escritório. E eu vou te falar como é incrível o que Deus tem feito lá. Temos passado situações, mas acredite, minha empresa é um milagre. Quem já entrou no meu Instagram sabe, eu não faço movimento. E o Senhor tem feito o extraordinário. Por quê? Porque andar com o Senhor, você percebe que Ele cuida de todas as coisas. Então, eu já introduzo nisso o terceiro ponto aqui, já caminhando para o final. Se você quer acessar a plenitude em Deus, atente primeiramente. Tenha um relacionamento genuíno e verdadeiro, com bases corretas no Senhor. Vive em santidade, dos padrões de santidade que eu acabei de falar para você. Cultive um espírito de gratidão. Isso é fundamental. Acredite que gratidão produz multiplicação. Foi assim, quando o pão foi partido, aquilo, e deu graças. Obrigado, pastora.
quando partiu-se o pão, quando Jesus partiu o pão e deu graças, a gratidão tocou aquele ambiente e 5.000 pessoas foram alimentadas. A gratidão transforma. Então, se você quer experimentar a plenitude, tenha um coração grato no Senhor, acredite. Se você quer acessar plenitude em Deus, e aqui eu já caminho para o final. Seja jovem. Seja jovem. Eu vou ler um texto da palavra para você entender o que eu quero falar para você. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, fala assim, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meu Deus, deixa eu falar aqui, essa ilustração, essa visão que Paulo dá a respeito da igreja, aponta ou não aponta para a igreja jovem? Então deixa eu falar para você, você que é adulto que está aqui presente, seja uma igreja jovem, sabe? Acredite que o vigor de Josué estava nos seus 80 anos de idade, era ou não era? Acredite que o vigor independe da idade, assim como também a relação idade e sabedoria, ou idade e experiência também não tem uma relação. Quanto mais você se expõe a Deus, mais você acessa sabedoria. Mas ser jovem é você acreditar que o Senhor é que te transforma. Tem um texto que eu queria ilustrar, pena que o tempo aqui já voou. Mas tem um texto lá no livro de 1 Reis 13:11, que conta a história do rei Jeroboão. Rei Jeroboão era um comandante da guarda de Israel, que fez uma rebelião, e dessa rebelião, o reino de Israel foi partido em dois. Reino do norte, Jeroboão, reino do sul, Roboão. E o que acontece é que esse rei aprontou tanto, que Deus pegou e lançou uma palavra de que ele iria destruir tudo. E mandou um profeta ir lá entregar esse recado. Vou ser bem rápido, presta atenção no que eu estou falando aqui, isso é importante para nós fecharmos essa noite. E você entender que nós precisamos ser uma igreja jovem. O que acontece é que o rei Jeroboão recebeu uma palavra de um profeta que veio lá de Betel, lá da outra cidade, lá do reino do sul. Mas na cidade em que ele estava existia um profeta, e a Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, depois você lê, fala que existia profeta na cidade de Jeroboão, e a Bíblia fala que ele era um profeta velho, e Deus teve que buscar um profeta lá na outra cidade, no reino do sul, para poder liberar uma palavra. Mas sabe o que acontece? Esse profeta que estava lá na cidade, ele cometeu todas as fragilidades, ele cometeu todas as omissões que um homem de Deus não poderia cometer, e Deus teve que buscar um jovem para entregar um recado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a velhice é sinal de que nós perdemos o frescor da vida. Deus não vai usar alguma coisa que está velha, alguém que envelheceu, assim como esse profeta que estava lá. Deus vai nos usar porque nós somos jovens. Fala assim, eu sou jovem. Deus vai nos usar porque nós temos esse frescor, e eu profetizo em nome de Jesus. Você é jovem no Senhor, e o Senhor vai usar você que está aqui nessa casa, de diversas formas. A multiforme sabedoria de Deus vai ser derramada no meio da nossa igreja, e nós como igreja, cada um em um ponto estratégico, será usado para nós tocarmos essa cidade. Não há velho nessa casa, amém? Segundo, o envelhecimento não significa amadurecimento. Existia um profeta velho lá, mas ele não era mais maduro. Ele era omisso com as coisas do Senhor. Por isso Deus teve que usar outro. No nosso meio, não abra mão, em nome de Jesus. Eu falei para o Senhor, eis-nos aqui, use a nós. Mesmo olhando para as fragilidades que eu tenho, eu falei, Deus, eu não abro mão. Se o Senhor falou que é para nós fazermos, nós vamos fazer, porque Ele vai nos aparelhar. Lá em Efésios 6:10 fala da armadura do crente, e ali nada mais é do que o aparelhamento que o Senhor nos dá para nós enfrentarmos tudo que for necessário. Por último, não há remédio para aquilo que envelheceu. Não tem botox para isso, acredite. Não há botox que renova uma igreja que envelheceu. É só uma substituição. E nós em 2 anos chegamos onde nós chegamos como igreja, e os próximos 2 vão ser extraordinários, pastor. Extraordinário.
Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Jovens. Eu queria fazer o seguinte, eu queria convidar o jovem a ficar de pé, os jovens mesmo, que vão ser da rede de jovens. Tem algum jovem aqui? Eita glória! Eu quero ver os jovens dessa igreja, eu quero só vocês olhar no seu olho e falar algo para você. Caminhando para o final, realmente eu estou acabando, peço só mais 5 minutos. Olhando para vocês agora, eu quero liberar uma palavra de Deus. Vocês são como semente, escuta o que eu estou falando? Vocês são como semente e precisam ser lançados. É muito fácil olhar para uma árvore que está dando fruto e bater palmas para ela. Mas olhar para vocês agora, sabe? Presta atenção no que eu vou falar para você. Olhar para vocês e ver aonde vocês vão chegar. Meu Deus! Deixa eu falar algo para você, jovem. Eu quero liberar uma palavra profética. O Senhor mostrou isso para mim e mostrou para o pastor Eduardo. Vocês serão numerosos. O Senhor está aparelhando vocês com dons, com talentos. O Senhor está mudando a sua vida financeira. Tem jovens aqui que estão preparados para entrar em grandes concursos. Serão empresários e serão usados por Deus para essa próxima geração que vai tocar essa cidade. Você, jovens, escuta o que eu estou falando. O Senhor manda te falar que você é semente e nós, igreja, acreditamos que vocês serão aqueles que tocarão essa cidade. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito fácil olhar para o pastor Eduardo agora e ver um grande pastor. Pega um fôlego aqui porque eu vi essa cena. Difícil olhar para o Dudu, meu primo, e acreditar que teria um grande pastor que iria me discipular com tanto amor. Aquele jovem lá, eu nunca imaginaria, pastor, que seria um pastor que tocaria na minha vida. Ninguém acreditava, exceto a pastora Jordana, que eu não sei como. O Senhor mostrou algo para ela que nós não vimos. Falar para você, pastor, que olhar para você, lembrar de você como jovem e saber que você era uma semente que ninguém via, mas o Senhor via. Pastor, aqui atrás nós temos alguns jovens e eu quero falar para vocês que assim como nós olhamos para o pastor Eduardo e nós não víamos o potencial daquela semente, eu quero falar para vocês que vocês são sementes em potencial. E essa casa feita de adultos maduros, enganjados em fazer uma igreja, edificar uma igreja séria no Senhor, seremos aqueles que lançaremos o adubo necessário para você, semente jovem, crescer e expandir e tocar essa cidade. Você entende o que eu estou falando? Sabe, eu tenho um irmão chamado Rogério, e também é difícil olhar para o meu irmão. Ele chamava Bochecha, o apelido dele. Era difícil olhar para o Bochecha com 15 anos de idade e falar assim: cara, essa semente é o reverendo Rogério Barbosa. É difícil acreditar que Deus poderia usar aquela semente, porque todo o contexto que ele estava inserido apontava para que ele não seria aquilo, mas Deus falou que ele seria uma semente. Hoje ele é um reverendo Rogério. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem que está em pé. Eu queria convidar você que quer ser essa semente em potencial que vai marcar a cidade. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Sentindo no meu coração, sabe, eu queria, junto com os pastores dessa casa, eu queria convidar você, adulto que está aí, que entendeu o que eu estou falando. E quando você levanta a mão, adulto, acredite que há unção sobre a sua vida. Você é aquele que vai lançar eles como flechas nessa cidade. Eu queria convidar você, adulto, a ficar de pé. Não precisa vir aqui na frente, não, eu só quero que você fique de pé. Eu queria que você exercesse a autoridade que você tem enquanto adulto. Você que entendeu que há poder nas suas palavras e que nós, independente das nossas habilidades, seremos aqueles adultos que vamos lançar esses jovens Rappelers, resposta de um clamor nessa cidade. Hoje, nessa conferência, eu quero declarar em nome de Jesus que é uma marca nessa cidade. Uma marca. Nós não estamos aqui para ser apenas mais uma igreja, mas para ser a igreja do Senhor. Igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Uma igreja jovem, não de pessoas novas tão somente, mas jovens porque nós temos o frescor da palavra do Senhor que libera e vai tocar essa cidade. Você jovem que está aqui na frente, eu queria que você abrisse a mão como quem recebe. Declarar que vocês são essa semente.
e o potencial que está sobre vocês. Eu quero declarar: vocês vão tocar essa cidade. Vocês vão tocar essa cidade. Não importa o que falaram para você, e agora na autoridade do nome de Jesus, todas as realidades que foram lançadas contra vocês de forma negativa, eu quero na autoridade do nome de Jesus declarar: estão quebradas. Todas as mágoas, todos os rancores que foram liberados sobre vocês agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar: está quebrado na sua vida. Eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, que vocês estão livres para prosperar, avançar, crescer. Eu declaro que vocês agora acessam um ambiente em Deus, em que vocês experimentarão de maturidade como jovens. Vocês serão maduros como Daniel, que foi conhecido pela sua excelência. E o que ele fazia, ele não negociava. Vocês serão conhecidos como Daniéis que não negociam a santidade, são excelentes em Deus. Vocês serão conhecidos como Davi, oh Deus, segundo o coração do Senhor. Eu declaro sobre a vida de vocês santidade, para que vocês possam acessar áreas incríveis do Senhor. Eu peço você, em condição de adulto, declare uma palavra profética agora na vida desses jovens. Igreja, eu quero declarar que nós vamos experimentar de um grande mover em Deus. E a nossa igreja vai se mover para que a palavra do Senhor possa se cumprir. Jovens, vocês são respostas de um clamor de uma cidade que precisa e necessita de jovens que entenderam que foram separados para uma grande obra do Senhor. Deus, eu quero na autoridade do nome de Jesus declarar a bênção do Senhor sobre cada jovem. Deus querido, eles são separados, eles são guardados. Agora eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, esconda eles no esconderijo do Senhor, para que Satanás não trague eles. Esconda eles no esconderijo do Senhor. Bondoso Deus, que o Senhor possa proteger eles na sombra do Senhor todo onipotente. Que eles possam, ó Deus querido, pelejar com as armas que o Senhor entregará a eles. Deus querido, eu quero na autoridade do nome de Jesus declarar que eles serão a resposta dessa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O jovem pode voltar para o seu lugar. Acreditem, hoje é dia do Senhor marcar nossa igreja. Acredite. Vocês são a semente, e como semente, nós como igreja acreditamos que vocês têm um grande potencial em Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui começa então esse grande movimento jovem da nossa igreja. Aqui começa agora, estabelecida por Deus, algo que vai de fato tocar a nossa cidade. Nós seremos numerosos, mas nós seremos principalmente cheios da vida de Deus. Cheios da vida de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos materializar aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Abra sua mão como quem recebe. Louvado seja Deus. Eu quero abençoar a sua semana de feriado, declarar que você e sua casa é guardado pelo Senhor, declarar que nenhum mal vai suceder sobre a sua casa, você já é guardado. Você veio aqui para entoar culto e você vai sair daqui abençoado pelo Senhor. Declarar que em nome de Jesus, como igreja, nós vamos desfrutar de prosperidade, favor, graça da parte do Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, as comunhões do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser derramada sobre essa igreja, e tudo que leva o nome dos nossos irmãos possa ser abençoado nessa semana. Declarar que em nome de Jesus eles vão prosperar em tudo quanto fizer, são guardados em tudo quanto eles colocarem a mão. Eu declaro, as nossas famílias são abençoadas, e essa semana será uma semana extraordinária para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma semana abençoada para todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só pedir mais um pedido aqui que eu estava esquecendo. Amém? Você já está abençoado em nome de Jesus. Nós vamos ter agora um acampamento. Os adolescentes estão saindo agora. E eu queria, antes que eu esqueça, fazer uma última oração.
abençoando esse acampamento. Quem aqui seus filhos estão em acampamento? Hoje à tarde eu fiz o seguinte, eu peguei meu filhote e levei para dentro do meu quarto lá e nós oramos com ele, né? Porque eu quero que eu preciso que meu filho seja marcado nesse acampamento. É um acampamento de carnaval, vai ser muito divertido, vai ter muita recreação, né, pastora? Vai ser incrível. Mas eles vão ser tocados por uma palavra. E eu quero que meu filho seja tocado e transformado por essa palavra. Então vamos orar nesse sentido? Só abençoar, poucas palavras, mas cheia de vida de Deus, declarando que esse acampamento vai cumprir o propósito de tocar a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero, nessa última oração, declarar ao Pai querido que esses jovens, esses adolescentes que estarão no acampamento, ó Pai, são guardados pelo Senhor. Declaro e abençoo aquela chácara, não vai ter nenhuma pane na energia, na água, Deus. Declaro que tudo é guardado, a logística daquele acampamento está toda guardada. Declaro, Deus, em nome de Jesus, que as palavras que lá serão ministradas, ó Pai, serão recheadas da vida do Senhor. Declaro que os nossos filhos vão ser tocados, ó Pai, por aquela palavra que o Senhor já selecionou no coração dos ministrantes, Deus. Declaro que eles já estão indo para lá com o coração aberto para receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Semana abençoada para todo mundo. Que Deus possa guardar a sua vida. Amém.